Salmo de número 5. Salmo de número 5. Meus irmãos, antes de lermos este salmo, eu quero fazer algumas considerações para que os irmãos entendam o salmo durante a leitura. Este salmo, ele foi escrito, é uma composição de Davi, provavelmente naquele período em que ele estava destronado. Aquele período em que ele estava fugindo de Absalão, seu filho, provavelmente no deserto, dormindo ao relento, sem conforto, e é um momento de muita angústia para Davi. É um momento em que ele enfrenta um choque de emoções, de sentimentos muito grande, muito intenso, porque ele, como rei, tinha que fazer justiça, mas contra o próprio filho. O filho a quem ele havia perdoado, o filho que ele amava. Então, este salmo, ele foi escrito num período assim. Um período extremamente difícil da vida do rei Davi. Agora, leiamos a palavra de Deus. Nos diz assim: ao mestre de canto para flautas, salmo de Davi. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não têm eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões. Pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Meu irmão, qual foi a experiência mais intensa, mais difícil de sua vida? Qual foi assim aquele momento de desespero total na sua vida? Esse momento das piores sensações, dos piores sentimentos, talvez a ponto de se desesperar totalmente.
Para Davi, o momento de desespero total na vida dele, o momento de grande angústia, de grande tensão, foi o momento do seu destronamento, quando ele perde a coroa para o próprio filho. O fato não era só perder a coroa, mas para quem ele estava perdendo a coroa. Então aqui nós vemos um embate muito grande de emoções, um conflito muito profundo dentro do rei Davi. Nós vamos perceber neste salmo que nenhum perigo, nenhum desconforto pode nos impedir de ter comunhão diária com Deus. Neste salmo, Davi, meus amados irmãos, ele vai nos fornecer 3 instruções que servem para fortalecer a nossa comunhão diária com Deus. Então eu quero, com os amados irmãos, observar aqui neste salmo como buscar ao Senhor em tempos difíceis. E para isto nós vamos observar as 3 instruções que podemos perceber neste salmo. São instruções valiosas que podem nos ajudar na nossa comunhão diária com Deus, principalmente nas situações adversas da vida. A primeira instrução nós estaremos percebendo aqui do verso 1 até o verso de número 3. Dá ouvidos. Dá ouvidos. Trata-se da linguagem de alguém que crê, a partir da experiência, que Deus se esqueceu de seu caso. Você chegar em alguém e dizer, dá ouvidos, é como se você estivesse falando, por favor, pare um pouco, escuta-me. Davi, ele vai a Deus em oração, ele vai buscar ao Senhor, mas a experiência dele, a realidade que o cercava, demonstrava que Deus o havia abandonado. A experiência de Davi mostrava isso, porque ele olhava para os seus inimigos. Se nós observarmos os salmos anteriores, o 4 e o 3, e os posteriores, o 6 e o 7, nós vamos perceber que os inimigos de Davi, o número desses inimigos crescia. Davi recebia notícias ruins todos os dias. Então, parece que as coisas se orquestravam, funcionavam bem para os seus inimigos. Mas Davi estava com um exército reduzido, passando privações, distante do seu palácio, em um grande desconforto, mas ele achega-se ao Senhor e diz, dá ouvidos. Aqui nós vemos que aquele que sofre, clama ao Senhor para ser ouvido. Embora Deus nunca haja parado de ouvir e cuidar, mas era a experiência de Davi. E Davi, ele começa a sua oração com expressões fortes, intensas. Mais abaixo nós lemos, acode ao meu gemido. Davi aqui ele está sendo sincero com o Senhor. Ele reconhece a sua dor interior. O gemido, ele expressa tanto uma dor física quanto uma dor moral. E aqui Davi, ele está expressando a dor que ele estava sentindo, porque muita gente estava acusando, muita gente estava criticando, e ele estava com problemas familiares,
ele estava perdendo o trono para o próprio filho. Então ele diz: acode ao meu gemido. No verso 2, escuta, rei meu, escuta, rei meu. Veja, meus amados irmãos, mais uma palavra forte, mais uma expressão forte nesse sentido. Primeiro nós vimos: dá ouvidos. Depois, acode ao meu gemido. E agora Davi, ele diz: escuta, rei meu. Davi tem um rei, e ele declara que este rei é Deus. Deus é o seu rei. Os salmistas muitas vezes dirigem-se a Deus como rei, o rei dos reis. Aqui Davi, ele está mostrando que ele tinha somente um rei, e esse rei era o Senhor. Vamos observar Êxodo capítulo 15 e o versículo 18. O Senhor reinará por todo o sempre. O Senhor reinará por todo o sempre. Agora, meus amados irmãos, vamos observar o verso de número 3, lá do Salmo 5. De manhã te apresento a minha oração. De manhã te apresento a minha oração, mostra que Davi, ele era fiel ao seu compromisso de buscar o Senhor logo cedo pela manhã. Ele tinha o hábito de buscar ao Senhor bem cedo. Nós podemos observar isto em outros salmos. Agora, veja bem como Davi orou ao Senhor. Davi, ele orou ao Senhor de forma organizada. A primeira instrução que nós podemos observar aqui é que Davi, ele se preparou para se apresentar ao Senhor. Esta palavra aqui, apresento, ela quer dizer que é um oferecimento de si mesmo a Deus, um oferecimento por inteiro, é algo completo. Se você observar, Davi, ele era um homem ocupado. Davi, ele estava numa situação extremamente problemática. Ele estava num desconforto muito grande. Davi, ele tinha que passar instruções para o seu exército. Ele tinha que organizar uma batalha para enfrentar os seus inimigos. Davi, ele estava numa situação em que demandava muito tempo dele e muitas habilidades. Mas mesmo assim, Davi, ele tira tempo para se apresentar ao Senhor. Se apresentar aqui ao Senhor não quer dizer simplesmente uma oração, ou aquela oração assim de boa noite, ou aquela oração de bom dia. Não era isso. Davi, ele se preparou para isso. Ele se organizou para se apresentar ao Senhor. Esta palavra também, ela traz a ideia de um soldado que se apresenta ao seu comandante e aguarda, fica ali aguardando receber ordens. Davi, ele vai se apresentar ao Senhor. E esta oração, quando nós observamos, entendendo esta palavra, no seu contexto, nós vemos que Davi, ele se preparou bem para ir e orar. Agora, meus amados irmãos, aqui neste salmo, significa que Davi não era desleixado em suas orações.
Antes ele as apresentava de maneira organizada e ficava esperando, como um soldado espera receber ordens de seu superior. Como você tem se preparado para orar? Como você tem se preparado para cultuar a Deus? Como você tem se preparado para participar dos sacramentos? Como você tem se preparado para ouvir a palavra de Deus? É muito comum ver as pessoas se preparando para tudo, para prestarem concurso, para o trabalho, mas muitas vezes não vemos a mesma dedicação, o mesmo empenho, aquela preocupação em organizar o seu dia, em dispor as coisas de tal forma que possa se apresentar a Deus por inteiro. Você, neste exato momento, se encontra aqui por inteiro? Ou você está preocupado com alguma outra coisa que ficou para trás? Você está preocupado com os problemas que você tem para resolver amanhã? Você está preocupado com alguma pendência que você deixou na sua casa? Davi, ele se preparava. Ele fazia uma disposição de todas as coisas, de tal forma que ele, no momento em que ele fosse orar ao Senhor, ele estivesse ali por inteiro. Então esta é a primeira instrução que nós podemos observar neste salmo. Porque Davi orou nos versos de 1 a 3, mesmo estando numa situação que se complicava a cada dia, enquanto os inimigos se davam bem? Vejamos agora, meus amados irmãos, a segunda instrução que podemos observar neste salmo. Nós vamos observar esta segunda instrução do verso de número 4 até o verso 6. No verso 4, pois tu não és Deus que... Veja bem, isso demonstra uma pessoa que conhecia a Deus. Implica querer agradar a Deus através da fé. Davi, ele se expressar desta forma, pois tu não és Deus que... demonstra um conhecimento. Você se aproximar de alguém e dizer: você não faz isso, você não age desta forma, é porque você conhece a pessoa. Davi se expressar assim, pois tu não és Deus que, implica que ele conhecia o Senhor, que ele confiava no Senhor. E o que agrada a Deus, vamos dar uma olhada lá em Hebreus capítulo 11, verso 6. Hebreus capítulo 11 e o verso de número 6. Se aproximar de Deus desta forma implica ter fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Davi apresenta um Deus que abomina o pecado e castiga os pecadores. Observe aí no verso 4 do Salmo 5. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade,
e contigo não subsiste o mal. Ou seja, Deus não tem prazer nessas pessoas, e elas não podem habitar com Ele. Veja o verso 5. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Isto é, elas não podem se colocar diante dele no estado em que se encontram. O verso 6: tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Ou seja, o Senhor aborrece os homicidas e mentirosos, e se não crerem em seu Filho Jesus, Ele os destruirá. O Senhor espera que aqueles que o amam também amem o que Ele ama e aborreçam o que Ele aborrece. A segunda instrução que nós observamos aqui nestes versos é que nós devemos procurar agradar a Deus. Davi, ele busca justamente olhar para o ser de Deus, para o caráter de Deus, para a pessoa de Deus, e ele então rejeita aquilo que Deus rejeita. Ele despreza aquilo que Deus despreza. Vamos observar o Salmo de número 97 e o verso 10. Para vocês observarem como Deus detesta o mal, como Deus abomina o mal. Salmo 97, verso 10. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos santos, livra-os da mão dos ímpios. Vamos agora para o Salmo 119, verso 113. Salmo 119, verso 113. Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Aborreço a duplicidade. Salmo de número 139. Versos 21 e 22. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Verso 22. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Vejamos agora Romanos, capítulo 12, versículo 9. Romanos 12, verso 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês têm detestado o mal? Vocês têm se perturbado com a perversidade e a impiedade que os cercam diariamente? Você tem se incomodado profundamente com o pecado? Ou você tem se acostumado com as trevas? O adultério, a fornicação não te causam mais repulsa?
Você olha para a sociedade e vê que a sociedade diz que é normal? O divórcio não te incomoda mais? Ou te incomoda menos? Só porque a sociedade aceita? Só porque a mídia diz constantemente que é absolutamente normal? Nós vemos que as pessoas vão se acostumando com coisas que antes lhes causavam muita repulsa, mas com o passar do tempo, com bater na mesma tecla constantemente, as pessoas vão aceitando, elas vão ficando mais maleáveis, mais flexíveis com relação a isso. Davi, ele não se acostumou com o pecado. Ele podia muito bem olhar para os ímpios, para os seus inimigos, e dizer assim: vou tratá-los na mesma moeda, vou dar o troco, vou agir da mesma forma. Ele estava pressionado. Nós também vivemos no mundo, numa sociedade que nos pressiona. Ao sair daqui, você encontrará um mundo que faz oposição a Deus, um mundo que faz guerra, um mundo altamente organizado, orquestrado contra Deus. Todas as forças aí fora operam contra Deus, lutam contra a palavra de Deus. Davi também estava pressionado, mas ele resolve buscar agradar a Deus. Esforça-te, meu amado irmão, minha amada irmã, para agradar ao Senhor. Agora, meus irmãos, vejamos como Davi imediatamente equilibra sua referência ao ódio de Deus. Davi, ele deixa de mencionar o ódio de Deus para com os ímpios e se coloca agora como alvo da misericórdia do Deus da aliança. Vejamos como Davi se sujeita ao Senhor. A partir do verso de número 7, nós vamos observar a terceira instrução: sujeite-se ao Senhor. Ou seja, coloque-se debaixo, esteja submisso, submeta-se. Veja aí no verso de número 7, porém eu. Estas palavras marcam um contraste forte com a descrição precedente dos perversos. Davi, ele faz uma descrição dos perversos, do verso de número 4 até o verso 6. Nós acabamos de ver essa descrição, mas agora ele faz um contraste profundo, quando ele diz: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa. Esta expressão também descreve o modo de Davi abordar o Senhor. Ele provavelmente estava no deserto, mas se aproxima de Deus com o mesmo tipo de reverência que os sacerdotes e levitas demonstravam ao adentrarem o tabernáculo. Ele tem toda uma reverência. Meus amados irmãos, ao dizer
Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa. Davi, ele está mostrando que ele foi alcançado pela bondade de Deus. Deus estendeu a ele o seu favor. Davi, ele não está recorrendo a nenhum tipo de bem pessoal, a nenhum tipo de justiça própria. Davi, ele está se colocando aqui como alvo da misericórdia do Senhor. Ele não está arrolado entre os ímpios, não é por esforço próprio, não é por alguma coisa que ele tenha feito, mas porque Deus foi misericordioso. E ele vai reforçar isso pela riqueza da tua misericórdia. Meu irmão, não entre na presença de Deus de qualquer maneira. Não participe dos sacramentos sem fazer um exame de si mesmo à luz da palavra de Deus. Por quê? Porque o preço para que você tivesse acesso à presença de Deus, eu quero mostrar para você lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19 e o versículo 20. Porque você tem que se aproximar de Deus com toda uma reverência. Vejamos Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Não podemos tratar esse privilégio com nenhum tipo de leviandade. Não podemos fazer pouco caso do sacrifício de Cristo por nós. Todos os salvos, todos os eleitos do Antigo Testamento, eles foram salvos olhando para Cristo. Nós somos salvos olhando também para Cristo, assim como eles foram. Então, nós temos que ter em maior consideração o sacrifício de Cristo, a obra de Cristo, a pessoa de Cristo. Vejamos o verso 8 do Salmo 5. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. O que é que Davi está fazendo aqui? Davi está reconhecendo ser necessitado da orientação de Deus. Davi sabia que tinha que reorganizar o reino. E ele, portanto, precisava da sabedoria que vem do alto. Hoje, pela manhã, nós estudamos a palavra de Deus, nós meditamos lá em Tiago. Vamos dar uma olhada lá em Tiago, no texto. Vamos ler uma parte do texto que o pastor utilizou pela manhã para a pregação da palavra de Deus. Tiago capítulo 3, a partir do verso 13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto,
antes é terrena, animal e demoníaca. Davi, ele poderia, meus amados irmãos, olhar para si mesmo, olhar para a sua trajetória e tentar tirar alguma coisa disso. Mas não, ele recorre ao Senhor, ele busca a sabedoria do alto, a orientação que vem do Senhor. Isto é um ato de submissão, de se submeter ao Senhor. Ainda no verso 8 do Salmo 5, endireita diante de mim o teu caminho. A nova versão internacional, a NVI, ela vai nos dizer assim: aplana o teu caminho diante de mim. Davi ora para que Deus esclareça a ele a sua vontade, para que Deus o oriente naquele momento de tantas conturbações. Esta também é uma atitude de submissão. Agora vamos observar os versos 9 e 10. O verso 9 nos diz assim: a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Esses termos descrevem as palavras perversas usadas pelas pessoas que se opõem a Deus. Paulo usou essas palavras para argumentar que todos os homens estão sob o pecado. Vamos dar uma olhada lá em Romanos capítulo 3, verso 13. Romanos capítulo 3, verso 13. Vai nos dizer assim a palavra de Deus: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Meus irmãos, a derrota dos inimigos de Davi se deve ao fato de terem se rebelado contra Deus. O pecado, ele é, antes de tudo, uma afronta direta, uma agressão direta a Deus. Antes de ser uma ofensa ao próximo, antes de ser um mal à sociedade, o pecado, ele é primeiramente direcionado contra um Deus santo, justo e bom. Vejamos alguns textos da palavra de Deus que mostram como Deus detesta o mal e ama a justiça e o direito. Vamos para o Salmo de número 33, verso 5. Salmo 33, verso 5. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Vamos agora para o Salmo 97, verso 2. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Isaías capítulo 30, verso 18. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 30, versículo 18. Isaías 30, verso 18. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Vemos que Davi, ele se submete ao Senhor.
ao confiar que o juiz de toda a terra fará justiça. Davi, ele não busca ir lá e fazer justiça com as próprias mãos. Ele confia que Deus fará justiça. Voltando para o Salmo 5, vejam os 3 pedidos de Davi no versículo 10. Ainda tratando da justiça, vejam os 3 pedidos que ele faz lá no versículo 10. Ele vai nos dizer, primeiramente, declara os culpados, ó Deus. Segundo, caiam por seus próprios planos. Terceiro, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Antes, meus irmãos, de alguém se aborrecer com a forma de Deus tratar os inimigos de Davi, nós devemos primeiramente observar como anda o nosso relacionamento com o Senhor. Pois nós vimos que a argumentação de Paulo lá em Romanos capítulo 3 é que todos os homens estão debaixo do pecado e eles são culpados diante de Deus, inclusive nós. Todos nós pecamos contra um Deus santo, um Deus justo, um Deus bom, um Deus que zela pelo seu próprio nome, um Deus que zela pela sua glória. É tanto que nós vemos isso lá na oração do Pai Nosso: santificado seja o teu nome. Deus cuida do seu nome, Deus zela do nome dele. Então, Deus, ao tratar os inimigos de Davi, depois, se os irmãos quiserem dar uma olhada lá em 2 Samuel, a partir do capítulo de número 15, 16 até o 18, vocês vão observar que Deus puniu os inimigos de Davi. Lá o texto vai mostrar que o bosque no dia da batalha matou mais gente do que a espada, porque Deus, ele zela do seu próprio nome. Deus tem um nome a zelar. Agora vamos observar os versos 11 e 12. Nestes versos, Davi, ele descreve a alegria dos que estão salvos. Veja que coisa maravilhosa, o êxtase, aquele momento de arrebatamento íntimo, aquele enlevo, aquele estado de admiração que somente o eleito, somente o salvo, somente aquele que foi vivificado pode sentir. Davi, ele tem consciência de que está ligado ao povo de Deus. Ele sabe que pertence à linhagem santa. Nestes versos, o salmista, embora como indivíduo, ele está consciente de ser parte do povo de Deus. O povo que está numa relação de aliança, que compartilha da mesma história. Aqui fica claro que a alegria do crente, ela deve concentrar-se sempre no Senhor. Vamos para Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses Filipenses 4, verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A alegria
do cristão, ela não pode, em hipótese alguma, estar ou ser encontrada nas coisas materiais, nas circunstâncias da vida, naqueles momentos de arrebatamentos. A alegria que nós precisamos, só podemos encontrar em Cristo Jesus. Somente em Cristo. Davi, ele olha para Deus e ele vai dizer: mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Meu irmão, minha irmã, a bondade de Deus, ela não está de forma alguma atrelada a alguma lei exterior ao próprio Deus. Deus não é bom porque você faz alguma coisa. A bondade de Deus está atrelada ao próprio caráter de Deus. E Deus é imutável. Naqueles momentos difíceis, nas horas de luta, pelas quais você já passou ou passa, Deus continua sendo bom. E Deus continua cercando os seus filhos com a sua benevolência. O texto vai nos dizer: como escudo cercas da tua benevolência. Mas somente aquele que nasceu de novo, aquele que foi tocado pelo Senhor, aquele que foi vivificado, pode olhar para esta realidade e encontrar alegria. Em meio às lutas, aos problemas, poder expressar: Deus é bom. Em meio às dificuldades, a todas as situações, os cristãos devem regozijar-se. A alegria deles não deve ser baseada em circunstâncias favoráveis. Em vez disso, deve ser fundamentada em seu relacionamento com Deus. Vamos mais uma vez ler o Salmo 5, os versos 11 e 12. Talvez você ainda não entendeu, talvez você ainda não encontrou motivo para alegria, para regozijo, para contentamento. Então vamos ler mais uma vez. Façamos esta leitura com fé. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cercas da tua benevolência. Os cristãos enfrentarão tribulações neste mundo, mas devem regozijar-se nas provações, porque sabem que o Senhor as usa para aperfeiçoar o caráter deles. Então, fica estas 3 instruções. Prepare-se para apresentar-se ao Senhor. Esforce-se para agradar a Deus e submeta-se ao Senhor diariamente. Que Deus os abençoe, meus amados irmãos. Vamos orar. Eu convido você a fechar os olhos e vamos falar com Deus agora neste momento. Bendito Deus, Senhor, como é bom sermos instruídos pela Tua Palavra, como é bom
saber que o Senhor tem nos dado a tua bendita palavra para a nossa instrução, para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Meu Deus, a tua palavra nos mostra claramente que ela é resultado da tua bondade para com pecadores como nós. Nós sabemos que o Senhor é um Deus santo, um Deus justo, um Deus que abomina o pecado, um Deus que pune o pecador, mas aprouve ao Senhor ter misericórdia de nós. O Senhor nos elegeu, nos predestinou, fomos alcançados por Ti, Senhor. E hoje nós, ao ouvirmos a Tua palavra, que nos instrui em como devemos nos portar nos momentos de lutas, de tribulações, de angústias, pelos quais todos nós passamos. A Tua igreja passou ao longo da história, nós passamos, e o Teu povo sempre passará. Mas nós sabemos que o Senhor cerca o Teu povo como escudo, com a Tua benevolência. Ó Deus, ajuda-nos, em meio às lutas, às dificuldades, termos tempo para a palavra, para a oração, para a meditação contínua. Ajuda-nos a observarmos os sacramentos como eles devem ser observados. Ajuda-nos a valorizarmos a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, a não menosprezarmos a obra de Cristo, porque Cristo garantiu acesso à Tua presença. Nós temos acesso à Tua presença através da obra de Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, a valorizarmos extremamente esta grande bênção, esta dádiva. Ó Deus, que possamos encontrar a cada dia alegria no Deus da nossa salvação. É o que nós oramos, é o que nós te pedimos agora, Senhor, em nome do Teu Filho amado. Pai, abençoa a Tua igreja, conceda aos Teus filhos, às Tuas filhas, a todos os presentes, uma semana à Tua presença. É o que nós oramos agora, em nome de Jesus. Amém.